Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para fazermos um exemplo de uma decomposição vetorial na nossa aula, continuação de análise vetorial. Tá? Esse exemplo aqui é muito importante, não chega a ser, eu não estou aqui com um exercício formal, eu não estou com um enunciado formal aqui, eu quero apenas colocar uma situação que você vai encontrar isso daqui pela frente, principalmente na parte de dinâmica, tá? Onde esses vetores aqui serão nomeados de forças, tá? E são situações que podem ser um pouco armadilhosas e eu quero que vocês consigam, de uma certa forma, evitar esse tipo de coisa conhecendo essas armadilhas que possam aparecer pelo percurso, tá? Então vamos lá. A proposta é o seguinte: eu coloquei aqui uma direção horizontal, como eu explicitei aqui, e uma direção qualquer aqui que faz um ângulo θ com essa mesma direção horizontal, ok? E sobre essa direção que faz θ com a direção horizontal, eu coloquei ali, nesse ponto aqui, coloquei dois vetores, um vetor A e um vetor B. Esse vetor B, eu vou dizer, não está aqui, mas eu vou dizer, que é perpendicular a essa direção daqui, tá? E eu quero, na verdade, o seguinte, que a gente consiga encontrar esses vetores em relação a esse referencial dado aqui, tá? Ou seja, se tiver algum vetor na direção, ok. Se não está na direção, tem que fazer a decomposição vetorial. Sendo que, nesse contexto aqui, essa direção desse eixo x é paralela a isso aqui, a direção que faz o ângulo θ horizontal. Consequentemente, essa direção daqui vai ser paralela a isso aqui, tá? Então eu quero saber isso, eu quero analisar como é que seria, quem deve ou não deve sofrer decomposição vetorial em relação a esse sistema referencial. Eu estou fugindo um pouco do tradicional, eu não estou botando um eixo na horizontal, um eixo na vertical, não é isso. Eu estou botando um eixo agora assim, eu mudei. Pode ser feito isso sem problema algum. Determinando qual par de eixo que a gente tem que fazer a tal decomposição vetorial, pode ser feita de qualquer forma. Tá bom? Então a proposta é essa. Eu quero ver o seguinte, dá para ver de cara que o vetor B está na direção de y. Ele não vai sofrer decomposição vetorial. Porém, o vetor A não está nem na direção de x, nem na direção de y. Consequentemente, ele vai ser objeto de sofrer decomposição vetorial. Tudo bem até aí? Bem, então vamos lá. Eu já coloquei aqui o eixo y na direção do vetor B. Já coloquei o eixo x na direção daquela direção que está fazendo um ângulo θ em relação à horizontal. E aqui está o vetor A. Como eu disse, não está nem na direção de x, nem na direção de y. Ele vai ser o meu objeto de decomposição vetorial. Ok? Então vamos lá. Como é que eu vou colocar, na verdade, em relação a esse sistema de eixos, esse ângulo, que é um ângulo de referência que eu tenho? Que eu tenho que fazer decomposição de A com aquele ângulo θ. Né? Então vamos ver o seguinte. Essa direção aqui de A, eu vou dizer que é uma direção que está perpendicular à direção horizontal. Então, eu digo isso. Eu estou dizendo isso. Essa direção aqui faz um ângulo reto com a direção perpendicular. Então, a direção do vetor A é a direção vertical. Ok? Eu dou essa informação para fazer a questão. Bom, então, na verdade, eu tenho aqui um triângulo onde um dos ângulos é 90 graus. É um triângulo retângulo. Tá? Eu tenho aqui esse ângulo θ e esse ângulo aqui, que eu estou destacando ali, que seria o complemento daquele ângulo θ. Em outras palavras, esse ângulo aqui, somado com θ, esse ângulo, dois traços, somado com o ângulo θ, ele vai resultar em 90 graus. Tá? Da mesma forma, nós sabemos que esse ângulo daqui é 90 graus, que esse ângulo aqui é 90 graus, enfim. No sistema de eixos cartesianos, esses quadrantes têm ângulos de 90 graus. Então, se aqui também tem 90 graus, se aqui é um ângulo que é o complemento de θ, aqui só pode ser o meu ângulo θ também. Então, esse ângulo aqui é o meu ângulo θ.
que é o meu ângulo de referência. Tudo bem? Então, vamos recapitular aqui. Esse triângulo daqui é um triângulo retângulo. Esse ângulo daqui, somado com esse, 90. Nós sabemos que no sistema cartesiano, todos os ângulos dos 4 quadrantes ali valem 90 graus. Então, esse ângulo daqui vale 90 graus. Se aqui é o ângulo dos traços, que somado com o θ dá 90, aqui só pode ser o θ, porque esse ângulo mais esse tem que dar 90 graus. Então, eu consegui achar ali o meu ângulo θ, que é o ângulo de referência que eu tenho em relação à direção horizontal. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que analisar agora, em relação a esse ângulo lá, o vetor A, as componentes dele na direção de y e na direção de x, já em função desse ângulo θ encontrado até então. Tudo bem até aí? Bem, então vamos lá. Já fiz aqui as decomposições. Aqui é o AY, que é a componente do A na direção de y. Aqui o AX, direção de A componente de A na direção de x. A gente sabe que esse ângulo aqui está colado com AY, então AY é a cosseno θ. Essa componente está separada do ângulo θ, então vai ser a seno θ. Tá? Ok, fizemos. Vimos aqui o eixo referencial. Eu apaguei aqui para poder ficar melhor, mas estava aqui aquele ângulo que a gente usou, né? Para poder chegar naquele ângulo θ aqui. Ok, perfeito, fizemos isso. Tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, que pode ser um pouco armadilhoso em várias situações, é que você não pode falar isso daqui, por exemplo. Ó. Eu não posso pegar essa direção daqui, aqui sendo a direção de y, aqui sendo a direção de x, e colocar aquelas componentes, né, como já colocou aqui. Aqui é a componente de A na direção de y, e aqui em marrom a componente de A na direção de x. O que não pode fazer, e às vezes a questão induz você a fazer isso de maneira errada, é falar que isso daqui, por exemplo, aqui é a componente AX, que é essa aqui. Você fala isso aqui, ó, A vezes seno de θ. E falar que aqui é A vezes cosseno de θ. Por favor, não faça isso. Porque quando você está falando aqui A vezes seno de θ, isso aqui é um vetor vezes um escalar. Seno de θ é um número. E como esse ângulo aqui é um ângulo agudo, é um número positivo. Então, o vetor A vezes o seno de θ está na direção de A no mesmo sentido que A. Pode ser menor, porque o seno de θ é menor do que 1. Né? Mas está na direção do A, seria a direção vertical, sentido para baixo, de cima para baixo. Não é essa direção daqui. Por favor, cuidado com isso. É preferível falar que isso aqui é a x e a y, e que a x é a seno e que a y é a cosseno, numericamente falando. Mas nunca você faça a decomposição colocando aqui a seno e aqui a cosseno, que é a mesma coisa. Falar que aquele vetor aqui é a cosseno quer dizer que é o vetor A vezes o número que é representado pelo cosseno daquele ângulo. Então, vamos supor que dê 0,8. Então, isso aqui é 0,8A. É um fator que está multiplicando, fator positivo que multiplica o vetor A. Ou seja, está na mesma direção que A, no mesmo sentido que A, um pouquinho menor que A. Então, não estaria nessa direção, estaria na direção vertical. Então, cuidado com isso. Isso aqui não é. Isso aqui é errado. Tá? Eu estou chamando a atenção porque, às vezes, é muito comum você se empolgar na hora de fazer uma decomposição vetorial e acabar colocando dessa forma. Por favor, tome cuidado com isso. De novo, coloque sempre AX, coloque AY, sendo o AY, que é esse aqui, numericamente a cosseno, e o AX, que é esse aqui, numericamente igual ao asseno. Tá bom? Isso aqui são observações que são bem interessantes, que daqui a pouco será um uso muito frequente em várias áreas da física, principalmente na parte da dinâmica. Isso aqui pode ser um erro muito ruim se você cometer numa prova, uma prova discursiva, enfim, cuidado com esse tipo de análise. Tá bom? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.